Acho que acabou de virar uma chavinha aqui na minha cabeça. Eu estava aqui em casa, me arrumando porque a gente vai ter alguns compromissos agora à tarde, e eu fui ouvir alguma coisa. Então eu estou desenvolvendo o hábito da leitura, está ficando cada vez mais comum, porém, arrumando não tinha como eu ler, então eu fui ouvir algumas coisas. E dentro das coisas que eu estava ouvindo, vários vídeos, uma coisa me chamou bastante atenção. Tem um comentário sobre um livro chamado O Poder do Subconsciente. E dentro desse comentário do livro, né, ela vai falando sobre a questão da gente se conhecer, que muitas coisas estão no nosso inconsciente e a gente acaba que não percebe, a gente acaba que nem sabe, a gente acaba que nem acessa isso. Então, por a gente não acessar, a gente não consegue entender, por não entender, a gente não consegue corrigir. Dentro desse processo, e aí a gente não tem os resultados que nós gostaríamos de ter. Então, o inconsciente e o consciente são coisas complementares. Então, a gente sabe que existe a nossa parcela de consciência dos processos e a nossa parcela de automatismo, daquilo que a gente faz sem perceber e sem se questionar. E aqui mora um ponto interessante. Tudo bem, muito dessa questão do autoconhecimento, que é importante, que nós temos que nos conhecer, nós temos que nos valorizar, isso já era algo mais corriqueiro para mim. Mas aqui me virou uma chavinha. Talvez em outro momento eu tivesse pensado a respeito, mas talvez não processado essa informação com grandeza. Que é, a questão do autoconhecimento é a gente entender o porquê que a gente faz determinada ação. Por que eu tenho determinado pensamento? Por que eu tenho determinado desejo, determinada tendência? E a gente começa a questionar sobre isso. Fala, pera, eu quero alcançar tal meta, tal objetivo, tal sonho. Para isso eu preciso de desenvolver esse caminho. Ok. O que me impede? Por que isso não é feito? Por que eu não consigo aplicar e praticar isso com mais clareza? Por que dentro do meu dia a dia isso é tão desafiador para mim? Quando vem determinado pensamento, a gente questionar. Fala, pera, por que eu tô pensando assim? Isso me aproxima ou me distancia de onde eu quero chegar? E a gente começa a perceber, a levar para o consciente uma informação. Às vezes a gente não vai ter condições sozinho de resolver, de colocar, de mudar aquilo ali completamente. Aqui entra ferramentas. Ferramentas essas que são a psicoterapia, ferramentas essas que estão pessoas que vão falar coisas diferentes, palestras, culto, igreja, e N fatores, N formas que cada pessoa pode desenvolver. Mas a questão é, ambientes são importantíssimos. Pessoas que estão ao nosso lado, que nos motivam, que nos incentivam a fazer diferente, é fundamental. Aonde a gente vai encontrar essa pessoa, ou essas pessoas, ou esse grupo de pessoas, aí realmente é uma questão muito particular a cada um. Então, são realidades diferentes. Nós vivemos inúmeras realidades muito distintas. Então, tem pessoas que vão encontrar no trabalho, outras que vão encontrar num grupo de amigos, outras que vão encontrar num local onde eles fazem alguma comunhão, seja de cunho religioso ou não. Então, a gente precisa de pessoas boas que nos incentivem e pessoas que, às vezes, nos indaguem também, ou que sejam exemplos positivos, ou que sejam referências daquilo que onde a gente quer chegar. Mas é importantíssimo também que nós olhemos para dentro de nós e compreendamos aonde eu quero chegar. O que eu preciso? Esse é o percurso, esse é o caminho. Ok. O que me impede? Por que esse pensamento ele sempre vem na minha cabeça? Qual é o conceito que eu tenho? Qual é o sonho que eu tenho? Qual que é o objetivo que eu tenho? E o que eu tenho, o que eu trago dentro de mim acreditando ser possível ou não? Então, por exemplo, sobre casamento, ou sobre algum negócio, ou sobre outra que seja. Qual é o conflito que você tem, que você traz? Então, por exemplo, um casamento feliz. Um casamento feliz é isso, isso e aquilo. Tá, o que eu desejo pra mim? O que pra mim, na minha realidade, não na minha realidade que eu digo hoje, mas no que eu gostaria, quais são os pontos essenciais. Então, eu tenho essa clareza do que eu quero. Eu desejo isso, isso e isso. O que eu tô disposta a fazer pra isso? Tô disposta a fazer isso, isso e isso também. Ótimo. Não, mas homem é tudo igual. Não, mas mulher é tudo igual. Esse é um ponto que eu preciso corrigir. Então, eu objetivo isso, isso e isso. Seja porque eu tenho uma referência que me fez almejar olhar para aquele aspecto, ou seja porque realmente eu desejo dentro do meu íntimo, mas eu coloco aquilo no papel. Então, olha, eu tenho clareza, eu quero isso, isso e isso. Ótimo. O que eu acredito hoje? Não, mas eu acredito que homem é assim, assim. Acredito que mulher é assim, assim. Opa, então eu tenho que ressignificar essa informação. Não é. Não são todos assim.
Mas as pessoas são diferentes, elas podem ser diferentes, elas podem mudar. Mas para isso eu também preciso mudar. Eu preciso começar a entender que a pessoa que eu busco, ela ainda tá por aí, ou eu vou encontrá-la. A pessoa que eu busco, ela vai olhar para mim também e encontrar uma pessoa que seja compatível com aquela informação. Então, por exemplo, eu quero uma pessoa que seja gentil, eu quero uma pessoa que seja cavalheira, eu quero uma pessoa que seja feminina. Então, tudo isso, qual é o complementar daquele processo? Ou para que eu atraia aquela situação para mim, o que é importante que eu também faça? Então, eu vou sonhar com clareza, com objetividade, mas também eu vou olhar para dentro de mim e vou questionar. Por que eu acredito isso? Tá, eu acredito por este motivo. Mas isso é uma realidade que eu quero para minha vida daqui para frente ou não? Eu quero uma coisa diferente. Se eu quero algo diferente, então é importante que eu comece a trabalhar dentro de mim. E isso ajuda tanto para que a gente tenha empatia, que a gente tenha generosidade, que a gente tenha caridade com o outro. Por quê? Porque a gente vai perceber que este processo, ou todo o processo de mudança, ele leva a muito altos e baixos. Então ter clareza de onde eu quero chegar me ajuda muito, mas eu vou começar a perceber que existem desafios que eu vou precisar passar também para alcançar esse local desejado. E é importante que eu compreenda e que eu entenda esse processo, que eu veja realmente que esse desafio faz parte. Então, quando eu olhar para outra pessoa com outra dificuldade em outro cenário, eu vou compreender, falei, peraí, ela tá com dificuldade nesse cenário, às vezes é o mesmo cenário, às vezes é de cenários diferentes, mas eu entendo o quanto é difícil a gente quebrar um hábito. Mas a primeira coisa é questionar. Por quê? Então, eu ter clareza de onde eu quero chegar. Eu quero chegar em determinado local. Tá, então eu tenho clareza desse local. Quais são os passos que eu posso dar? Ou, às vezes, a clareza do que eu não quero mais para minha vida. Então, isso tão importante quanto saber aonde eu quero estar, é saber onde eu não quero estar. Então, quando a gente tem essa clareza, essa visão maior, eu compreendo que eu preciso dar alguns passos. E, às vezes, o passo é se questionar. Por que eu acredito nisso? Se eu acredito nisso até agora, eu não quero mais que isso seja a minha realidade daqui pra frente. Então, eu vou fazer algo diferente. E aí, a gente entra novamente no que a gente conversou. Quais são as pessoas que podem me estimular a pensar dessa maneira que eu quero? Quais são as pessoas que podem me mostrar um novo caminho? Quais as pessoas que podem me dar uma direção? Quais as pessoas que eu vou escutar para que tenha outra forma de pensar, outra forma de questionar? Então, quando a gente entende este processo, a gente percebe o valor que é a gente ter o nosso tempo, o nosso momento, a gente entender aonde a gente quer chegar, ou seja, ter clareza desse processo, e a gente entender, para isso eu tenho que dar alguns passos. Às vezes o passo é mudar o que eu carrego dentro de mim. É eu colocar em xeque, eu entender, eu questionar aquela visão que eu tenho e começar a trabalhar para que aquela visão mude. E começar a dar pequenos passos também para que eu alcance aquele objetivo. Então, olha que interessante esse processo. E assim a gente começa a reescrever o nosso futuro. De acordo, na direção dos nossos sonhos e nossos objetivos.